Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje o crime nos conecta. O crime nos conecta, essa frase fica complicada para eu falar na frente de uma juíza, ela tá aqui comigo, sempre um prazer de receber ela, né, para contar boas histórias, né, ela já contou as histórias do cárcere para mim, seu livro Regime Fechado, outras tantas vezes a gente já conversou, eu tenho o prazer de receber a doutora Débora Zanini. Doutora, que prazer lhe receber mais uma vez e o crime não nos conecta, né? Não, mano, que prazer estar aqui, fazia tempo, né, o que, uns 2 anos, eu acho que a gente, não fazia tanto, eu né? acho que não faz 2 anos. É que passa tudo tão rápido, né? Eu até perguntei pra senhora, assim, tá, em 2 anos. A senhora não, né? Senhora que juiz a gente fica nessa daí, né? Ô, Débora, a gente fica Não, mas nessa... eu sou jovem, né? Você é muito jovem, você é muito jovem. Ô, Débora, eu perguntei pra você assim, pô, Débora, em 2 anos, né? Nenhuma ameaça de morte, não teve nada de novo, você falou que a sua vida até que tá tranquila, pois isso é maravilhosamente bom. Sem emoção nessa execução penal, né? Poxa. Nenhuma ameaça de morte, nada, nenhum fuzil, nada. Não, mas a gente não quer isso, você não quer isso pra sua vida, a gente tá brincando, né? Não é essa... Não. Olha só, eu até te provoquei, eu assim, falei pro Igor, traz a doutora Débora aqui pra gente bater papo, porque a gente acaba nem sabendo, a gente já contou algumas histórias do seu livro, né? E eu falei assim, pô, peraí, mas tem uma coisa que eu queria conversar com você, né? É por que nós idolatramos os bandidos, né? Por que a mídia idolatra o bandido? Por que muitas vezes, né, a gente prefere ou a gente torce pelo vilão nos filmes? Hollywood nos traz isso, né? La Casa de Papel. Quem não torceu pelos bandidos na Casa de Papel? E ficavam com raiva do inspetor, da inspetora, não era? Da inspetora, a gente tinha nojo da inspetora. Aquela inspetora, todo mundo com raiva da inspetora, com ódio e a favor dos bandidos. E isso foi assim, ó, eu acho que 100%, todo mundo que assistiu a Casa de Papel gostou dos bandidos e torcia que eles se dessem bem no final, e se deram, né? Mas por que o lado negro da força do Star Wars, né, do Darth Vader, ele é mais tentador que o lado da luz, doutora? Eu acho que tem essa coisa meio sedutora, né? O crime tem essa coisa meio sedutora, meio enigmática, meio obscura, meio misteriosa. Mas o que, assim, do ser pego, da adrenalina, de obstruir a lei? Nos filmes a gente vê, porque agora você falando, eu lembrei de vários outros filmes que a gente assiste, vê, tu torce pelo bandido, que ele seja absolvido, tu fica com raiva do promotor que tá ali na acusação, no júri. Não acontece? Várias. Eu não sei porque, eu não sei também a colocação que é feita no filme, né? O roteiro é feito para isso. Mas qual é a relação do cinema com a vida real? Por exemplo, você que vive a vida real, né? Você que interroga, né? Qual é a palavra que eu uso? Suspeitos? Os meliantes? Não, meliante não é politicamente correto, então, digamos me ajuda. assim, Os suspeitos, a palavra correta é correta. Na execução penal é reeducando. Os reeducandos, tá? No processo criminal é o acusado. O acusado. Então, bom, você que interroga os acusados, né? Qual é a relação desse Hollywood que a gente vê com a vida real? Nenhuma. Não, nós lá não tem idolatrar bandido, não tem ficar amigo de bandido, não tem isso, não. Eu tenho certeza que ali na minha vara, onde a gente trabalha, ninguém fica torcendo pelo bandido, não, muito pelo contrário. Assim, né? Não é assim. Né? A vida real não é assim. A gente deixa pra Hollywood essa parte aí. A gente tá falando, por exemplo, doutora, sobre os psicopatas, né? E são várias séries de psicopatas. Sim. Inclusive, os psicólogos nos orientam a não assistir essas séries, né, muito intensamente. Né? Eles falam que essas séries prejudicam mentalmente, aí ele tem as explicações, né? O que causam na gente, começam a fazer com que a gente enxergue a realidade de uma maneira distorcida. Quando você assiste muito esse tipo de série, né? Você já interrogou vários. Vários. Você lembra de algum pra gente contar? Lembro. Um caso que eu sempre conto é o caso da Dona Iva, da floricultura, a Floriva. Tá. Ela, para quem não lembra, aconteceu há uns anos atrás esse fato. Eu trabalhava na 2ª Vara Criminal e eu que julguei o caso, foi um latrocínio. A Dona Iva era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito boa, e ela ajudava as pessoas. E esse cidadão era um morador de rua. Agora eu lembro. Agora eu lembrei do caso. Ele era um morador de rua e ela trouxe esse morador de rua para dentro da casa dela. E ela acolheu essa pessoa. E toda a família da Dona Iva é uma família muito boa, muito caridosa. E o filho da Dona Iva deu trabalho, deu um lugar para ele morar. Enfim, eles acolheram aquela pessoa, aquele cidadão que estava pelas ruas.
E esse cidadão, um belo dia, estava na casa da dona Iva, ela servindo café para ele, café na mesa, pão, café, dando, inclusive fazendo uma sacolinha, sabe aquelas senhorinhas fazendo uma sacolinha, ó, leva pra tua casa um pãozinho e tal. E ele pediu dinheiro e ela disse que não ia dar dinheiro, que ela ia dar comida, ia café, ia dar o pão. E ele simplesmente ficou bravo, ou sei lá o que deu nele, e ele acabou matando essa senhora. Eu lembro desse caso. E caiu comigo esse processo. Mas assim... E ele era um psicopata. Assim, era um psicopata? Na minha visão, ele era um psicopata. Mas, por exemplo, assim, como é que funciona? Você vai interrogá-lo. Né, como juíza, né? O interrogatório direto mesmo, é assim mesmo? É interrogatório, como nós estamos conversando. Direto, assim. Assim, tá. Cara a cara. Começa como um interrogatório desse? Eu qualifico o cidadão, pergunto, filiação, tal, faço a qualificação dos dados pessoais e entro propriamente, falo que ele não é obrigado a falar, né? Tá. Você pode ficar em silêncio se quiser, não é obrigado a responder, isso é obrigatório por lei, todo juiz tem que falar. Né? A pessoa não é obrigada a falar nada contra si, ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Né? Isso aí é um princípio básico. Então você fala isso para ele e daí ele fica ciente de que ele pode ficar em silêncio. E daí você começa a perguntar do fato. E ele contou tudo, com riqueza de detalhes. Quer dizer, não escondeu nada. Nada. E com uma frieza, assim, que parecia que ele estava contando uma historinha para uma criança, uma historinha infantil, assim, contando tudo como ele fez. Tudo. E, inclusive, eu me lembro na época, agora eu tô lembrando, quando ele foi preso e foi condenado, ele foi pro presídio, né? Depois pra penitenciária, e os próprios apenados ficaram revoltados com a atitude dele. Eu lembro que eu recebi uma carta dele, eu na execução penal, recebi uma carta ele pedindo para ficar no seguro, que o seguro é um lugar do presídio, toda unidade prisional tem seguro. Tá. E são celas especiais onde ficam aqueles presos que não são bem vistos pela massa carcerária. É quase uma ambiguidade isso. Mas então, e esse cidadão, Lucas era o nome dele, lembra? Tá. Esse cidadão, ele pediu então, numa carta, para ir para o seguro, porque nem mesmo os faccionados estavam a favor dele, queriam cometer atrocidades contra ele, porque não concordaram com a atitude dele. Porque todo mundo, quando a pessoa entra na cadeia, todo mundo sabe o que a pessoa fez. Na hora, todo mundo sabe já. Corre. Isso corre pelas galerias. E todo mundo ficou sabendo que ele era o fulano que tinha assassinado a senhorinha da floricultura, que tinha ajudado ele e tal. Então os próprios apenados se revoltaram contra ele. Então olha que situação interessante, né? Agora me diz uma coisa, você falou que durante o interrogatório, né, o que você sentia dele era uma frieza absurda. Uma frieza, um olhar. Eu interroguei, né? Entrevistei você que está me entrevistando, né? Eu interroguei vários, né, psicopatas e o que eu identifiquei como sendo psicopata, e na hora você vê aquela frieza no olhar, aquele olhar sem emoção, aquela voz sem entonação, porque a gente conversa, a gente ri, né? A gente. É reto, né? A gente expressa emoções. E essa pessoa não, tu vê que é uma pessoa fria, calculista. Ela fala assim e ela conta assim, ela não tem entonação, ela não tem emoção. É uma coisa muito interessante conversar com uma pessoa assim. Tu identifica na hora que não é normal. Tem agora um documentário sobre o Charles Manson na Netflix, não sei se a senhora já viu também, Débora? Não vi. Tem a entrevista com ele também. Não só ele, tem vários documentários que tem as entrevistas, né? Que agora eles exibem as entrevistas com os criminosos, né? Geralmente os psicopatas. E todos são muito parecidos com o que você está falando. Geralmente eles não piscam durante a entrevista. É isso aí. Eles não têm emoção nenhuma, não, eles não demonstram emoção, eles não têm entonação na voz, eles não demonstram nem tristeza, nem alegria. Para eles tudo é normal. É uma falta de empatia com a outra pessoa. Eles não têm empatia, eles não têm apego. Eu acho que é impossível eles gostarem de alguém. Um psicopata é impossível gostar de alguém. Entendi. Eu acho que eles não gostam de ninguém. Eu acredito nisso. Porque tem bandidos e bandidos, tem criminosos e criminosos. E você identifica, tem um criminoso passional,
aquele que mata ou comete um crime ou faz aquela coisa na hora da raiva, do ódio, depois chora, se arrepende, que tem família, que vai lá, manda uma cartinha, eles gostam de mandar cartinha. Eles mandam cartinha? Mandam cartinha, chorando, implorando, pedindo para ter visita, pedindo isso, pedindo aquilo, que tu vê que é uma pessoa que tem algum sentimento, né? Eu acho que as pessoas, algumas pessoas têm um lado ruim mais aflorado, tem um lado bom mais pequenininho, outros têm um lado bom mais aflorado e o lado ruim mais pequenininho. Mas me diz uma coisa, você quando recebe uma carta dessa, né, você é humana, você tem sentimentos, né? Só que você é uma juíza. Sim. Né? Você precisa ser pragmática. Sim, eu sou bem pragmática. Você tem que ser pragmática e racional. Eu sou bem pragmática. Né? Mas alguma te abalou de alguma maneira? Ou nunca abala? Não. Você olha pra essas cartas, Débora, e diz assim, não vem com esse papinho, não vem com esse papinho. Não me abala, não me abala. Tá. Não me abala. Você já sabe mais ou menos quando é papinho? Sei. Eu sei quando tá enrolando, eu sei, não adianta, eu sei. Pela escrita, né? Eu já recebi até desenho de flor, assim, de flor pra mim, sabe? Coisas assim, né? Tentando comover e tal. Já recebi uma cartinha agradecendo por tudo, desejando feliz aniversário. Sabe? Umas coisas assim, sabe? Mas a gente já tá acostumado, a gente não se comove. Sabe o que eu acho incrível, Débora? Por exemplo, quando você conversa muito com alguém, pela escrita da pessoa no WhatsApp, você sabe se a pessoa tá braba, tá querendo te zoar, né? Eu imagino você que receba muitas cartas dessas, esse fulaninho aqui já tá mandando de novo. Né? E elas são recorrentes, essas cartas? São. Na verdade, a gente não tem nem condições de ler todas. A gente recebe as cartas, vai para um setor lá nosso, no cartório judicial, e a gente encaminha para a Defensoria Pública. Né? Porque as cartas normalmente são para fazer pedidos. Pedido de saída, pedido de progressão de regime, ou para recalcular a pena, que a pena está errada. Não, o que tem de apenado dizendo que a pena está errada, que pede para recalcular, tu não tem ideia. Todos eles a pena está errada. Todo mundo já pagou a pena. Todo mundo chega lá. No começo, assim, eu era mais ingênua, né? Eu ia lá no paredão, conversava com eles, eles vinham, né? Pois é, não, doutora, olha. O que é o paredão, doutora? O paredão. Pois é. É que o paredão para mim não é uma coisa boa. Vou lá no paredão conversar com os caras. Não, historicamente, porque... o paredão não é bom, né? Não, o paredão não é esse paredão de fuzilamento que a gente está pensando, não é isso. Não é isso. Não existe pena de morte aqui, por favor. Não. Já faz tempo, né? Já se livramos disso, Então, o paredão que a gente fala tem as galerias, são várias galerias. A galeria, o paredão é o lado de fora da galeria, onde tem as janelas. Tem a cela. Tem a cela pro lado de dentro e pro lado de fora tem uma parede onde tem as janelas. E daí fica lado a lado, ficam as celas, várias celas. Então tem aquela janela com as gradezinhas, eles ficam com a carinha ali e ficam falando com a gente. É uma janela até maiorzinha, assim, dá pra gente enxergar bem eles. E daí fica lado a lado, daí eu vou no paredão pra conversar, quando eu vou fazer a inspeção, e daí eles vêm tudo ali. Vem tudo ali nas janelas das celas, querendo conversar. E no começo, quando eu não tinha muita experiência, é porque a minha pena já tá vencida, porque a minha cadeia já tá vencida, porque não sei o quê. Daí eu pedia para alguém ia comigo, anota aqui, anota o número do PEC, vamos ver. Daí, primeira vez, perdi o maior tempo olhando tudo mentira. Ninguém com cadeia vencida. Tava tudo certo. Então, agora eu já chego lá, vocês não vêm com... Eu já chego brigando, né? Vocês não vêm com conversa, não vêm aqui com mentirada, que ninguém tá com cadeia vencida aqui, não. Não vem que eu não tenho tempo pra isso, Vocês não fazem perder o meu tempo. Bem assim, mais ou menos assim. Doutor, eu vi uma série, As Piores Prisões do Mundo. Acho que é na Discovery, eu não lembro. Eu já vi alguma coisa. De vez em quando passa, né? É um britânico que, se eu não me engano, ele ficou 12 anos preso, né, por um crime que ele não cometeu, conseguiu provar depois, e ele visita as prisões. Claro, é um show, é entretenimento, só que ele mostra uma realidade de algumas prisões que a gente não acredita que elas existem. Né? Assim, de destruição da humanidade, o lixo. A gente não tem isso aqui, né? Não, claro, prisão, por mais que seja boa, é ruim, né? Isso aí é básico, né? Porque superlotação existe sempre. Nós temos ali, as celas comportam 8 pessoas, são 4 biliches de 2, tem 14, 13, 14, 12.
Então, assim. Não tem para onde botar. Não tem para onde botar. A solução é construir mais unidades prisionais. A única solução governamental é essa. Porque, assim, não adianta pressionar o judiciário, tem que dar tornozeleira, tem que dar semiaberto harmonizado, que é um regime, que é uma construção jurisprudencial, na verdade. Regime semiaberto, a gente sabe que é dentro do presídio, dentro da penitenciária. Mas, agora, por falta de vagas, alguns estados estão adotando o regime semiaberto harmonizado. Que o que é? Nada mais é que retirar o cidadão apenado da cadeia, colocar em casa com tornozeleira. Daí foi essa construção jurisprudencial para acabar com a superlotação. Mas isso não é um perigo para a sociedade, doutor? Eu me recuso. Eu me recuso. É um negócio. Eu me recuso a aceitar esse regime semiaberto harmonizado. Não vai ser uma tornozeleira que vai segurar um indivíduo? Não. E a gente já teve comprovações, né, de pessoas no regime semiaberto harmonizado que cometeram crimes, né, que cometeram atrocidades. Então, assim, eu me recuso. Aqui em Criciúma nós não temos o semiaberto harmonizado. Mas a gente volta pro cinema, né? O cinema vende pra gente que quando o cidadão com a tornozeleira sai do seu raio, tem 40 carros de polícia pra pegar ele. Isso não é vida real nunca, né? Não é vida real. Dá um apito lá na central. Acontece. Mas acontece. Daí, a hora que ele sai do raio de circulação, porque o que a gente coloca quando dá uma tornozeleira? Uma domiciliar com tornozeleira em casos excepcionais, né? Você coloca raio de 50 metros, né? Pra ficar ali no entorno, né? Máximo 100 metros, dependendo. E se a pessoa sai desse raio, vai acusar numa central de monitoramento, que é em Florianópolis. E até essa central avisar a gente, não é na hora, não avisa a polícia sai correndo com viatura. Não, às vezes não tem nem efetivo para isso, né? Não tem como. Do que acontece? Dá o apito lá na central, a central avisa a gente e a gente então revoga ou então pede para justificar o que aconteceu e tal. Pode ter ter algo excepcional, né? Que como já aconteceu, de casos de ter que levar o filho correndo no hospital, já com comprovações, então assim. Quer dizer, aí dá para você. Daí dá para flexibilizar até, né? Nesses casos, né? E acolher a justificativa e ficar por isso. Mas tem casos que vai passear. Tem um cidadão que achou que não sei de onde que ele tirou. Agora eu fico me lembrando das histórias. Eu falei que não tinha muita história, mas tem um monte, pô. Tem. Agora eu tava me lembrando, um cidadão, ele achou que colocando aquele papel laminado, aquele que coloca em bolo, em coisa volta no forno, para assar coisa no forno, colocando em volta da tornozeleira que não ia pegar, que não ia apitar. Imagina, daí o cidadão saiu belo e formoso pelo centro de Criciúma com a tornozeleira envolta no papel laminado. Foram buscar ele daí? Claro. Perdeu a prisão domiciliar. Aí perde quando acontece. Perde. Pô, daí. Ele estava com uma prisão, acho que era temporária, ele não era ainda condenado, enfim, estava em investigação. E sei que acabou daí por conta dessa presepada, né, que ele fez, acabou que ele... Vamos contar mais histórias na volta, pode ser? Doutora Débora Zanini comigo aqui, falando sobre histórias do cárcere, histórias do regime fechado, escritora agora, juiz e escritora. Faz tempo, quando é que você lançou esse livro? 2020. 2020. Foi uma semana antes da pandemia. Eu lembro que a gente conversou, né? Foi. Eu lancei o livro, uma semana depois fechou tudo. Eu lembro que a gente conversou bem quando você lançou, lembra? Foi mesmo. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, se você tá com tornozeleira nos ouvindo, fica onde você tá? A doutora tá ligada. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, o crime não nos conecta. O crime não nos conecta, a doutora já falou. Ela está aqui comigo batendo papo, contando histórias, né? Mais e mais histórias do cárcere, dessa vida. A gente já conversou também, doutora Débora Zanini está comigo aqui. Ela que é juíza da vara de execuções penais. A gente já falou um pouco sobre carreira, né, doutora, outras vezes. Você já contou, né? As partes boas, né? E as não tão legais da vida. Mas eu acho que é uma escolha que todos fazemos, né? Todas as profissões trazem isso, né? Isso. Tem alguma coisa que você aprendeu a tolerar e a gostar como juíza, que você não gostava e não tolerava?
Eu acho que a gente fica mais resiliente, assim, a gente aceita mais as coisas, porque quando você está fazendo concurso, estudando para o concurso, você pensa, o juiz é um glamour, né? Você pensa assim que é uma profissão glamurosa, que vai ser tudo às mil maravilhas, né? Que é tudo lindo. Tapete vermelho, onde você chega, tapete tudo vermelho. Lindo. Tá. Mas não, a gente trabalha muito, tem muitos desafios. O maior desafio é a celeridade com qualidade de trabalho. Tu imprimir celeridade, porque os processos aumentam cada vez mais. E tu tem que entregar uma prestação rápida e tem que entregar uma prestação justa, célere e com qualidade, né? Não adianta você aumentar a velocidade de análise de um processo. Porque você quer tirar um empilhamento judicial, não? Não adianta. Então, esse é o maior desafio. Então, você tem que aceitar as coisas que você não pode mudar. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente aprende. Mas doeu no começo, assim, você se deparou com muitas coisas que acreditava que poderiam ser diferentes? Eu faria diferente, né? Como é que foi isso? Não exatamente. No começo da carreira, sim, eu lembro que foi tudo muito novo, eu era muito assustada, assim, eu fiquei muito preocupada. Eu lembro que eu emagreci muito, assim, no começo da carreira. Eu emagreci muito, assim, eu já era magrinha. Hoje eu não sou muito magrinha, mas na época eu era bem magrinha, eu emagreci mais. Mas por que? Preocupação? Trabalho? Trabalho, nervoso. Eu não conseguia comer, mano, era uma coisa incrível. Eu não conseguia comer de nervosa. Mas porque os processos influenciavam muito? Eu ficava nervosa com o processo, estudar, eu tinha medo de não dar conta. Era tudo, assim, coisas novas. Eu era nova também. Então, assim, as coisas acontecendo, eu tinha que dar conta daquilo. Você lembra do seu primeiro interrogatório? Lembro. Como é que foi? Quem era? Você lembra? Eu lembro do meu primeiro júri. Um pouquinho mais pra lá, doutor. Eu lembro do meu primeiro interrogatório, do meu primeiro júri. O primeiro júri marcou muito. Meu primeiro júri foi lá em Sombrio. Quem me ajudou a fazer esse júri foi o Pedro Aljoro, o falecido Pedro Aljoro. O doutor Pedro, grande figuraça. Ai, querido, né? A gente falava sobre música, eu nem falava sobre juiz, nós conversávamos sobre música. Então, o Pedro era o meu amigão, assim. Eu fui trabalhar em Sombrio. O Pedro tinha um ano a mais que eu de carreira, mas ele, assim, era inteligentíssimo, né? Uma sumidade, assim. E eu fui como juíza substituta trabalhar em Sombrio, ele já trabalhava em Sombrio. E daí ele assim, vamos dividir o trabalho. Ele assim, eu fico com o cível, que ele gostava da área cível, tu ficas com o crime e com a família. Eu disse, ótimo, que eu já gostava do crime e família também eu gostava, tá ótimo. Você achou que ia ser tranquilo? Só que Sombrio, Sombrio é uma cidadezinha bem complicada, assim, na parte criminal. Não parece tão... Não, tem muitos casos, assim. Vem muito criminoso do Rio Grande do Sul, assim. Que é pertinho. E tu sabes que ali Porto Alegre tem muita gangue, muita facção criminosa. Tem bastante problema ali naquela região de Sombrio. E eu fiz o meu primeiro júri, foi lá. E eu lembro que eu ia fazer o júri, daí ele me ajudou. Imagina, nunca tinha feito o júri. Ele me ajudou, porque a gente tem que eu fiquei 3 dias preparando o júri. Prepara o interrogatório, lê tudo, estuda tudo, já pensa em todas as teses possíveis, porque num júri pode acontecer 1000 teses possíveis, da defesa como da acusação. Tem que preparar a quesitação na hora dos jurados votarem, né? Então eu lembro que ele me ajudou muito, assim, nessa parte, foi bem legal. E eu lembro, esse júri foi bem bacana, assim, eu lembro até hoje. Você ficou muito nervosa pra começar, assim, você lembra? Fiquei. Eu lembro que eu fiquei nervosa, mas depois foi fluindo. As coisas foram acontecendo assim, nossa, eu tô conduzindo. A coisa tá indo, né? Sabe que eu mesmo me olhei assim, ai, que orgulho de mim, eu tô conduzindo isso aqui. Doutor, eu com aquela toga ali, tudo. Chega uma hora no júri que você tem que organizar mesmo. Eu imagino que nem todo júri seja tranquilo. Não, você tem que organizar, tem hora que você tem que usar o seu poder de dizer, opa, peraí. Você dá a palavra pra parte, né? Mas as pessoas normalmente são muito educadas, assim. A gente aqui na nossa região, nós temos advogados muito educados, promotores educados. Dificilmente, assim, saem embates calorosos, mas nada, assim, desrespeito. Isso não, porque o embate caloroso faz parte. Porque o que é um júri? O júri é um teatro, né? O júri nada mais é que um teatro ali, que as partes ali estão debatendo e cada um colocando seu ponto de vista. E tem os jurados, que são pessoas do povo, que vão decidir a vida daquele cidadão. Quer dizer, não é você, juíza, que decide. Eu vou aplicar a pena. Quem vai decidir se a pessoa... Que são crimes dolosos contra a vida, homicídio. Homicídio.
quem vai decidir se a pessoa é culpada ou inocente é o corpo de jurados. E daí vem para mim, daí eu vou aplicar, vou ver o que tem de agravante, vou ver quanto que aplica a dosimetria de pena, daí eu vou ver todas essas situações aí. E eu aplico a quesitação também para os jurados votarem. O que é quesitação? Quesitação, porque assim, porque como é que o jurado vai dizer, ele é culpado? Não é igual aos Estados Unidos, que eles vêm com o veredito pronto e entregam um papelzinho pro juiz. Não é assim? Não, é diferente. A gente vê filme e pensa que é assim, que eles se reúnem numa sala e decidem e trazem um veredito. Não é assim. Não. Tanto é que o voto do jurado, ele é secreto, né? Ninguém sabe o que ele votou. Então, você faz a quesitação conforme o que aconteceu. Fulano de tal cometeu aquele delito no dia tal, sim ou não? Daí o jurado, eles vão colocar o papelzinho já, sim, não. É uma votação mesmo? É votação mesmo. Ele cometeu o crime movido por motivo torpe, sim ou não? Daí tu explica, motivo torpe, aquele vil, ignóbil, papapá, daí tu explica o que é, né? Sim ou não? Daí tu vai dizer, eles reconheceram o homicídio, reconheceram a qualificadora. Daí isso vai mudando a pena. Daí vai mudar, daí eu tenho que ficar ligada nisso, daí vai mudando ali pra mim, né? Daí eu vou, opa, isso aqui deu aqui. Teve a participação do fulano, foi participação, foi de menor importância, ele quis cometer crime, ele quis cometer homicídio ou ele quis cometer uma lesão corporal. Daí ali vai sim ou não, daí toda a história vai mudando ali. Daí o juiz tem que ficar ligado ali, porque daí na hora de aplicar a pena, ele vai colocar a capitulação, o que os jurados, na base do sim ou não, e o que deu ali. Na verdade, você traduz tudo. Exatamente. Você traduz eu traduzo a vontade do jurado. Você falou que tem várias histórias pra gente contar, a gente já contou algumas aqui no livro aqui, deixa eu pegar o livro e mostrar pra quem tá em casa no YouTube, né, tá aqui, Regime Fechado, da doutora Débora Zanini, Histórias do Cárcere. Você falou que tá escrevendo o segundo já. Você já começou a selecionar algumas histórias? Não. Tô pensando, o título já tem, mano. Regime Fechado 2, Novas Histórias do Cárcere. Então, beleza. O título já tem. Quantas cópias você fez desse? Eu fiz 1000 cópias. E botou pra vender? Não botou? Como é que é? Então, eu doei todos os livros para Casa Guido. Te lembra? É verdade. Eu fiz o lançamento do livro lá no shopping, foi naquele espaço da Casa Guido, e toda a renda foi doada para Casa Guido. No caso a gente tem que pagar. Eu paguei o livro, né? Porque livro a gente compra. Não tá na Amazon, nada? Ele esgotou, o físico já esgotou. Esgotou tudo. Eu deixei uma parte na Amazon, né? E uma grande. Eu tenho alguns também em casa, né? E uma grande parte eu deixei na Casa Guido. E eles venderam e ficaram com a renda. Que bom. Foi bem legal. Tem mais histórias aqui, vamos lá. Foi bem legal. Tem história aqui da jovem Miss que teve a sua beleza destruída por uma colega de cela. Vamos ver se dá tempo de contar todas que a gente selecionou. Qual é essa história? Essa história é bem triste. Foi a primeira do livro, inclusive. Foi uma história que me impactou bastante. Ela aconteceu ali no presídio Santa Augusta. Na época, o presídio era misto. Tinha a ala feminina e tinha a ala masculina. E essa moça, ela era uma moça muito linda. Ela tinha 18 anos, nunca tinha cometido crime algum. E ela, lembra da... Como é que é? Night Som da Quarta Linha? Night Som da Quarta Linha, exatamente. O pessoal aí vai lembrar, né? Night Som da Quarta Linha. E essa moça, não sei por que cargas d'água, foi vender droga ali na Night Som, na entrada, sei lá, por ali. E na primeira vez que ela foi vender droga, ela foi presa. Foi presa e foi levada para o presídio e respondeu o processo, foi condenada e tudo mais. Só que ela era muito bonita. Ela era muito linda, ela é morena, ela foi Miss numa cidadezinha bem do sul. Ela era muito bonita, assim. Ela chamava a atenção pela beleza dela. Alta, magra, cabelo escuro, assim, meio cacheado, bem compridão. Ela era muito bonita. E isso começou a causar ciúmes nas outras detentas, nas outras presas. E na época, isso faz, meu Deus, mais de 20 anos, 25 anos, na época podia cozinhar dentro da cela. Hoje não pode. Hoje tem cozinha industrial, hoje é tudo organizado. Era uma temeridade, mas na época o Estado não fornecia a alimentação como fornece hoje. Então o preso ele podia cozinhar. E tu lembra antigamente o que chamava de rabo quente, que esquentava água naquele rabo quente, né? As avós tinham, né?
né? Então, tinha esse tal de rabo quente na cela para esquentar coisa. Tudo muito seguro, né? Tudo muito seguro, uma temeridade total. E essa, por inveja, por ciúme, daí elas, no presídio feminino, acontece muito das presas se envolverem amorosamente. Mesmo não tendo relações homoafetivas, a pessoa acaba se envolvendo amorosamente, porque não recebe visita, o namorado não vai visitar, o marido não vai visitar, elas acabam ficando muito unidas e acabam namorando entre si, falando num português bem claro, acabam namorando entre si. E eu sei que essa Miss, ela chamava atenção e todas queriam namorar ela, porque ela era muito bonita. Daí todas queriam namorar. Daí uma foi namorar com ela e a outra, que era namorada, assim, uma namorava com A, namorava com B. Daí A não quis mais B. E quis namorar a Miss. Daí a B ficou com ciúme. A B ficou revoltada, brava, com ciúme. E quando estavam todas dormindo na cela, ela esquentou água com esse rabo quente, ferveu a água e jogou no rosto da moça. Nossa Senhora. Que horror. Destruiu a face da moça. Meu Deus. Destruiu. O cabelo, queimou tudo. Daí foi uma correria, uma gritaria, levaram no hospital, assim. Mas não teve muito jeito, assim. Daí ela ficou mais um tempo presa e depois nunca mais foi vista, nunca mais... Destruiu a vida dela. Destruiu a vida dela. Na verdade, um erro pequeno, né? Teoricamente a gente não sabe também o tamanho, mas uma bobiça, né? Digamos, não tinha necessidade. Uma guria de 18 anos, bonita, não sei se queria dinheiro ou alguém ofereceu para ela vender. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa para estragar a vida desse jeito. Doutora, com 18 anos também não passa muita coisa, né? 18 anos, vamos confessar que é até difícil, né? Você ter muito alinhado. 18 anos você acha que é imortal, você acha que pode tudo na vida. Né? E daí, infelizmente, aconteceu essa. Esse é um caso que ela pagou caro. Ela pagou muito caro pelo erro. E hoje a gente vê, eu faço uma reflexão, a gente vê que a lei está ficando cada vez mais branda, né? Naquela época, tráfico de entorpecentes era cumprido todo no regime fechado. Não existia progressão de regime. Quando eu estudei, quando eu fiz concurso, tráfico de entorpecentes, era o artigo 12 ainda na época, hoje é o 33, mudou até a lei, mudou até o artigo. Era tudo no regime fechado. E hoje, quando é tráfico pequeno, assim, já pode até começar no regime aberto, quando a pena é inferior a 4 anos. Então, eu penso assim, se fosse hoje, talvez essa moça nem ficasse presa, né? Então, como custou caro para ela esse erro? Esse erro. Por isso a gente tem que pensar bem, né? Poxa vida. Às vezes eu reflito assim, cada atitude que a gente faz pode impactar o futuro da gente para sempre. Uma atitude, uma decisão. E não é só nosso, né? Das nossas famílias, né? De todo mundo. Às vezes você destrói uma família inteira por um erro, né? Então tem que pensar bem. Uma decisão mal tomada, um ato impensado, uma coisa que você faz, impacta o teu futuro para sempre. Eu gosto de ver aqueles filmes de viagem no tempo. Eu adoro ver filme de viagem no tempo. Aqueles que a pessoa muda uma coisinha, muda lá na frente. Vai no passado, muda uma coisinha, volta no futuro, tá tudo diferente. Porque às vezes de falar com uma pessoa, de ter o contato com uma pessoa que não teve no passado, um contato com uma pessoa, um cumprimento, um oi, um tudo bom, vai lá na frente, mudou tudo, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem do que a gente faz, né? Tem aqui, vamos lá, fuga frustrada, outra história. Que história é essa? Foi aonde essa? Essa foi aqui também. Aqui em Criciúma, Santa Augusta. Né? Tudo aqui da região, essa é do Santa Augusta. Na época... Doutor, uma vez, no colégio, alguém teve a brilhante ideia de colocar a gente num ônibus e levar pro presídio para visitar. Que legal, né? Eu tô falando isso aí faz 25 anos. Que legal, foi no Santa Augusta? Eu acho que a gente foi no Santa Augusta, faz 30 anos isso. Mas que brilhante ideia, ter um ônibus de adolescente e levar num presídio, você não acha? Né? Há 30 anos atrás. Eu acho que não é muito aconselhável. Eu me lembro disso, eu me lembro dessa história. E o que tu achou, mano? Tu te lembra? Eu lembro da gente lá visitando, assim. Mas foram nas celas? Então, eu não lembro até onde a gente foi. Eu lembro, por exemplo. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu lembro da gente estar no pátio,
E um dos presos estava conosco, que estava limpando o pátio. Os regalias. E o regalia. Tem os regalias. E aí depois falaram pra gente que aquele regalia era um estuprador. Geralmente os regalias são estupradores. Pra você ver como as coisas marcam. Né? Eu vou te falar por quê. Porque o estuprador, ele é um preso. A gente falou ali do seguro, né? O estuprador, ele é um preso muito comportado. Porque ele tem muito medo. O estuprador, ele é um preso que ele é muito mal visto pela massa carcerária. É mal visto por todo mundo, né? Por todo mundo. E também é mal visto pela massa carcerária. Então, ele chega lá, ele some. Nas palavras, é um palavreado que a gente usa no sistema. Aquele preso, ele some. É um preso que some. Porque tem aquele preso que se agiganta, tem aquele que é o tal, tem aquele que é o maioral. O preso, o estuprador, ele some. Ele fica quietinho na dele, ele não incomoda. Tanto é que é um preso que pode trabalhar na cozinha. É o preso que pode trabalhar lá fora, lavando as viaturas, lá como regalia, na farmácia, catalogando ali os medicamentos. É um preso assim que pode distribuir as marmitas. É um preso assim que é o preso, entre aspas, bonzinho no sistema, porque ele tem medo. Ele tem medo dele se expor também, né? Porque se ele se expor e ficar mal ali com a administração, ele sai do seguro, né? Ele vai pra galeria, daí na galeria ele pode ser morto, ele pode sofrer retaliações, então ele fica quietinho. Isso é normal? Essas retaliações são mais normais do que imaginamos? Como é que funciona isso? É normal, acontece muito isso? Acontece muito. E meio que você, por exemplo, como juíza, chega em você sabe tudo que foi, que não foi, quer dizer, não é aquela coisa de aconteceu e ninguém sabe. Não, acontece. Tem mortes lá dentro, assim, recentemente não tivemos nenhuma, mas ao longo aí desses meus anos na execução, tivemos vários assassinatos dentro da cadeia. No pátio de banho de sol, coloca dois rivais, facções. Não se pode colocar facção rival, por exemplo, no mesmo pátio de banho de sol. Tem PCC, tem PGC, tem os manos da Serra, tem um bala na cara, tem todas essas facções criminosas. Tem que ser todo mundo separado. Todo mundo separado, em galerias separadas, em alas separadas. E alguns, até os que tentaram sair de facção e não conseguiram, que estão brigados com a facção, vão pro seguro. Então é toda uma logística, porque o mínimo deslize, eles matam mesmo. Doutor, imagina a vida de alerta e de medo que essas pessoas têm. Um estado constante, né? De misto de alerta e medo. Por isso que o estuprador, ele tem muito medo. Ele não é porque ele é bonzinho, ele se torna quieto lá no sistema porque ele precisa ser quieto. É uma necessidade, né? É uma necessidade dele ficar quietinho, sumir dentro da massa carcerária pra ninguém ver ele. Daí ele fica lá, fica na regalia, fica lá na cozinha. Então eu lembro do regalio, eu lembro do cara com a gente. Daí ele fica fora lá trabalhando, fazendo as limpezas, porque assim, na cadeia não tem serviçais, né? Não tem serviçais. Quem limpa a cadeia são os presos, quem faz a comida são os presos, quem limpa a cela são os presos. Nada mais justo, né? Claro, né? Eles já ganham alimentação. Já ganham estadia, né? já estão no hotel de 5 estrelas, eles pelo menos têm que trabalhar pouco. Eles têm assistência à saúde também, né? Odontológica também. Então, o Estado, ele dá condições. Ele dá condições para esse preso. Então, ele tem que também dar a contribuição dele. E quando, uma coisa importante falar que muita gente não sabe, o trabalho do preso, o trabalho remunerado, 25% do trabalho dele fica pro Estado. Para gerir o próprio sistema. Quer dizer, se ele ganhar R$10 a hora, R$2,50 fica pro Estado, mais ou menos? Como é que é isso? Ele ganha, o máximo é um salário, né? Ele ganha um salário mínimo, o máximo é um salário. Hoje em dia nós temos muitos empresários investindo no presídio penitenciário, porque é uma mão de obra que tem qualidade, porque como eu falei, o preso ele tem medo, ele quer trabalhar. Mas ele vira um CLT, esse preso, ou não? Aí é que tá. A empresa contrata, por exemplo, tu tem uma empresa, mano, tu tem uma empresa aí, sei lá... Fabrica bolas de futebol. Isso, tu fabrica bola. Daí tu fala com o Estado, tu faz um convênio com o Estado, tu constrói um galpão lá, um negócio dentro da penitenciária, e tu diz assim, eu preciso de 50 pessoas para fabricar as minhas bolas.
Beleza, então a gente vai fazer um contrato, um contrato com o Estado, tu coloca tudo que precisa, o maquinário, constrói o galpão, as tuas expensas, mas em compensação, tu tem a mão de obra do preso, tu paga um salário e só, tu não paga nenhuma verba trabalhista, previdenciário, férias, nada, luz tu não paga, tu não paga vale transporte, tu não paga vale refeição, tu não paga nada. A tua única despesa é aquele salário mínimo. É o salário mínimo. É o salário mínimo. E desse salário, 25% reverte para o Estado. É bom para o empresário, não tem processo, ninguém processa, né? Não, CLT não tem nada. Pô. Os empresários, alguns, né, descobriram essa situação, assim, de poder utilizar a mão de obra do preso, e muitos realmente estão apostando nisso. Na verdade, é bom para o Estado, é bom para o preso e é bom para o empresário. E é bom para a sociedade também, que eu imagino que seja uma reeducação também, ajuda muito, doutora. Também, ajuda muito. E já aconteceu vários, nem dois casos, vários casos do preso cumprir a pena e depois ser recontratado pelo empresário fora, que ele tem uma empresa fora, ser recontratado. Pô, isso é legal, né? Sim, acontece. Né? E daí a gente chega na ressocialização, que é possível. Mas hoje, assim, existe uma porcentagem dessa ressocialização? 5%, 10%? É baixa, mas tem. Eu sempre falo que é uma questão de personalidade, é aquilo que a gente falou. O psicopata não tem jeito, esse não vai ressocializar, ele sempre vai reincidir, porque ele não tem empatia, ele é frio, ele planeja e ele sempre vai estar nessa vida. Ô, doutor, mas a sombra de um crime não vai perseguir a pessoa pelo resto da vida? Mesmo já tendo pago a sua pena? Quando é psicopata, não, porque ele não tem sentimento, ele é frio, né? Agora, a pessoa que não é psicopata, que cometeu um erro, vai. É um estigma, né? Vai perseguir, né? É um estigma. Ela vai lutar, acho que a vida inteira contra isso. É o estigma, realmente. Não, a gente não adianta dizer que não, porque doutor, né? Agora, pra acabar, já acabou, na verdade, mas é só uma pergunta. Já tá acabando? Já acabou, tá batendo papo aqui. Não acredito, sério? E me diz uma coisa, quando Deus entra na cadeia e os presos fingem que aceitam Deus para enrolar também todo mundo, isso acontece ou não? Acontece. Acontece mesmo? Acontece. Eu sei que acontece. Acontece. Eles fingem que viram pastores, fingem que mudaram de vida, isso aí. Acontece. Como é que você entende? Porque você também tem que estar muito ligada nisso. Peraí, isso aqui não tá parecendo muito de verdade, essa fé. Olha, mas tem alguns que até tu vê que a gente acompanha às vezes fora, tem uns que continuam frequentando a igreja. Pô, legal. Não é assim 100% só ali na encenação. Mas usa um teatrinho, né? Tem. Não, mas alguns realmente, se convertem, né? Eles falam que eles me converti, aceitei Jesus, né? Pô, isso é bom, né? Não, é legal, é muito legal, a gente incentiva muito, assim. E eu acho legal que a igreja também queira participar, queira contribuir de alguma forma para ressocializar, porque a gente não tem prisão perpétua, né? Então um dia o cidadão vai sair da prisão e que ele saia melhor, porque esse é o objetivo da pena, que ele saia melhor. Então a gente tem que tentar, pelo menos tentar. E se um sair melhor, já tá valendo. Doutora, obrigado. Tá bom. Sempre um prazer. Doutora Débora Zanini comigo aqui. Obrigada. Histórias do cárcere, regime fechado. Sempre um prazer lhe receber. Obrigada, mano. Foi um prazer. Passou muito rápido. Né? Boas histórias sempre. Um abraço pro Messias, queridão. Tá aqui mandando um abraço pra senhora, dizendo boas histórias. Um abraço. Obrigado, doutora Débora. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E aí, fica atento a uma coisa que a doutora falou, né? Às vezes é um errinho, né, doutora? Um errinho. Um errinho muda tudo. Destrói tudo. Tem que pensar bem. Vamos pensar bem, gente. Vamos pensar bem. Somos todos humanos, vai. A música